falar comigo hoje sobre um contexto para o qual eu ainda não tinha, me atentado tanto, mas mesmo a situação sendo nova, eu acabei me desafiando a discutir e a tentar também entender, dentro de um processo de análise, o fenômeno que está ocorrendo agora, em relação à convivência em período de confinamento. Coronavirus! Porque está uma tragédia à parte, digamos assim. As famílias parecem não se entender. Ó, o pau quebrando, pá, eita porra! O volume de divórcios no mundo inteiro cresceu exponencialmente. As taxas de violência doméstica estão absurdas. Ou seja, parece que estar em casa com a família torna-se não uma possibilidade de salvar-se, mas uma possibilidade de expor-se a mais riscos e a um processo de desgaste ainda maior. Então, nós estamos entre, vamos dizer, sair às ruas e morrermos por um vírus, ou estarmos em casa e morrer pelo veneno da família. Briga na baixa, pai! Ou pelo veneno da convivência. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Quer dizer então que nós perdemos o hábito da convivência? O que aconteceu conosco, com as nossas casas e com os laços afetivos que nós construíamos? Bastou um contexto em que as pessoas estejam confinadas por mais tempo, juntas por mais tempo, para que as relações não sobrevivam? É isso? Bem, nós precisamos analisar então como se dá esse fator convivência em confinamento. Talvez o que o cenário de um Big Brother Brasil ou de qualquer reality show de confinamento faz seja interessante para essas análises, até porque o contexto de reality show, que vocês acompanham muito mais do que eu acredito, seja um microcosmo social interessante para vocês começarem esse processo de análise. Na verdade, a maioria de nós sempre riu de as pessoas criarem conflitos onde não existem a partir do momento em que estão confinadas, de não conseguirem um mínimo de civilidade na convivência, estando junto com outras pessoas. E veja só, nesse momento nós estamos numa estrutura similar a essa de um reality show de confinamento, como um Big Brother Brasil ou como qualquer outro que se espalhe aí pelo mundo, e nós estamos nos comportando como selvagens, incapazes de uma boa convivência do mesmo jeito. Então, basta que nós sejamos enjaulados, encarcerados numa torre de Rapunzel, para que nós percamos a dimensão da convivência. Bom, um dos aspectos mais básicos para analisar o que vem se tornando a convivência familiar nos últimos tempos, eu acredito que seja a profunda relevância que nós damos nos últimos tempos aos laços econômicos. Eu acredito que essa seja uma das matrizes argumentativas mais fáceis para conseguir entender esses fenômenos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro da realidade de vida que nós desenvolvemos no último século, nós damos um valor ultra desenvolvido a todo tipo de dinâmica econômica e a todos os laços que isso envolve. Ou seja, você que está me ouvindo agora provavelmente dedicava a maior parte do seu dia ao cultivo desses laços econômicos. Ou laços econômicos vinculados a trabalho, ou vinculados a estudo, ou a alguma coisa que te desse uma dinâmica de prosperidade. Ou seja, o laço econômico ele é naturalmente individualista, ou seja, é qualquer tipo de esforço empreendido em benefício próprio. São coisas que você constrói para que beneficiem a você mesmo. Afinal de contas, você estuda pela sua aprovação numa faculdade.
não a aprovação dos outros. Você trabalha para que haja lucratividade em relação ao seu trabalho desenvolvido, não lucratividade para os outros. A lucratividade para os outros pode até acontecer, mas ela não é o foco. O foco é o seu resultado. O laço econômico é individualista. E esse laço econômico individualista, ele não tem nenhum tipo de desenvolvimento empático. Ou seja, nós não desenvolvemos relações preocupados com o que o outro sente, o que o outro experimenta dessa conexão, se é bom para ele o nosso convívio ou não. Nós avaliamos o que é bom para nós, já que o laço é individualista. E aí, todos os laços que eram de dimensão afetiva, nós deixamos em segundo plano. Ou seja, esses laços afetivos vão perdendo espaço. Aquelas questões que não são individualistas, mas são coletivas. Ou seja, nós não nos damos mais a grandes esforços para a coletividade, para o bem-estar do outro. Cada um que se vire, que consiga o que precisa na vida por si só. Eu estou cuidando do meu, se eu tenho que batalhar horrores para conseguir o que eu tenho, outro que também faça isso. É a leitura que nós geralmente fazíamos. Ou seja, essas relações coletivas são deixadas de lado, até dentro de casa. No sentido de que você mal trocava experiências, conversas ou favores com pais, irmãos, ou marido, esposa, seja lá quem for. Até porque boa parte do seu tempo era dedicado a esses esforços individualistas não empáticos. Então essa questão coletiva, empática e quase sempre focada em dimensão mais valorativa, de uma construção de base moral, de base ética, religiosa e tudo mais, foi sendo deixada de lado. Isso que eu estou descrevendo, de um avanço do laço econômico e da perda do laço afetivo, é o que o senhor Durkheim chama de solidariedade orgânica. Ou seja, dentro dessa solidariedade orgânica, o foco da nossa vida é o desenvolvimento desse laço econômico. E nós somos felizes assim. Mesmo que muitas das vezes o trabalho seja extenuante, mesmo que muitas das vezes nós percamos uma parte da qualidade de vida, nós nos sentimos satisfeitos até com cansaço, porque nós estamos construindo alguma coisa que vai retornar para nós em um momento ou outro. Nós pensamos nisso e acreditamos nisso. Então, todo o nosso tempo de vida é dedicado a essa busca pelos laços econômicos. E aí, claro, família, amigos, acontecem na nossa vida quando dá, se sobrar tempo. E aí veja que a dinâmica de confinamento pela qual nós estamos passando nesse momento tem nos obrigado, um processo forçoso aqui, a inverter essa lógica, porque nós estamos sendo obrigados a abrir mão do laço econômico, já que a maioria das pessoas estão sendo simplesmente proibidas de trabalhar, de buscar qualquer tipo de laço vinculado ao econômico. As pessoas não vão sair para estudar, não vão sair para trabalhar, não vão buscar esse crescimento individual, e elas estão sendo obrigadas a viver dentro dessa construção afetiva. Ou seja, de estabelecer relações coletivas, empáticas e valorativas com os seus familiares, coisa que já tinha se desgastado e se perdido há muito tempo. Traduzindo, nós não sabemos como fazer isso, porque nós não acreditamos que isso seja útil. No íntimo, você acredita que esforço válido é o que constrói a sua vida. Por que você vai lutar ou você vai fazer alguma coisa pelo bem do coletivo? Ou por que você vai abrir mão de alguma coisa para que a família esteja bem? Para que as pessoas à sua volta estejam bem? Não faz sentido dentro dessa solidariedade orgânica que aconteceu na nossa sociedade, basicamente por volta do século XX, com o ritmo de industrialização / urbanização. Ou seja, na medida em que as relações de trabalho evoluíram,
e claro, nós nos condicionamos aos espaços urbanos, a nossa noção do que é vida e de onde nós devemos dedicar essa energia de vida mudou radicalmente. E esse processo agora compulsório de nós não podermos desenvolver esses laços econômicos e sermos forçados a uma empatia e a uma construção valorativa maior, incomoda. Ou seja, você não suporta a família, você não suporta marido e esposa. Então a quantidade de divórcios tem crescido, assim como os atritos familiares têm crescido. E qualquer tipo de relação que não esteja focada nesse individualismo causa revolta, causa estresse, vai causar violência, vai causar toxicidade. As pessoas estão disputando um espaço individual que elas tinham quando esses laços econômicos estavam em jogo e que agora é impossível dentro de casa com a família. Porque enquanto você se dedicava ao laço econômico, mesmo que você estivesse junto com outras pessoas, você sempre tinha o seu espaço individual. Era seu, sempre. Você podia estar dentro de uma sala de aula com 50 pessoas, o espaço era seu, as coisas eram suas, você falava quando queria, você organizava a sua vida da forma como você achava viável, você prestava atenção ou não de acordo com os seus interesses. Agora não, você fala quando for cabível dentro da família. Você age pelo que a família precisa ou não só o seu espaço. Você perdeu o seu espaço individual, o trabalho em torno dos seus interesses individuais e é forçado a regressar a uma estrutura de sociedade que já não existia há um século. Entendeu, Drama? Então, é uma base sociológica um pouco mais subjetiva, mas faz todo sentido dentro do que nós estamos vivendo. As pessoas estão sendo obrigadas a regressar à antiga solidariedade mecânica, que é a que precede isso, sem querer, sem ter condições para fazer isso, sem ter suporte psicológico para fazer isso, porque a maioria quer esse campo aqui. Esse é um dos fatores que tem tornado a convivência em confinamento cada vez mais insuportável, né? Um segundo fator que nós podemos levantar como uma matriz forte também para o desgaste dessas relações e para a dificuldade de mantê-las saudáveis é o império do medo. É um fator mais social, mas que também tem uma relação intensa com o desgaste dessa convivência. Porque é inevitável que nós não estejamos só convivendo com a ameaça de um vírus letal. E olha que o vírus letal já é suficiente para causar pânico em todo o mundo. Nós estamos convivendo também com governos totalitários e desarticulados no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental. O Brasil está passando por um colapso político, econômico fortíssimo, vocês sabem bem disso. Nós estamos vivendo um contingente de disputa política super intensa, da mesma forma que nós somos bombardeados por uma formação de publicidade disposta a construir esse pânico. Recentemente nós tivemos uma aula, espero que tenham assistido, vinculada a essa mídia de tragédia e a forma como essa mídia de tragédia desgasta a nossa resistência psíquica. Ou seja, esse império do medo está vinculado tanto ao contexto apocalíptico a que nós todos estamos condicionados dentro do cenário contemporâneo, quanto a essa exposição, a, vamos dizer, espetacularização da mídia. Ou seja, a espetacularização desses fatores todos. Espetacularização, analfabetismo, mandou lembranças, A espetacularização dessa dinâmica toda. Ou seja, nós recebemos essas notícias pelos jornais, pelas redes sociais, pelas mídias de massa, quanto das massas de mídia, com uma intensidade avassaladora. E isso vai minando aos poucos a nossa habilidade de suportar. Quem fala dessa espetacularização da sociedade do espetáculo é Guy Debord, acho que é um dos maiores teóricos
sobre esse conceito. Eu li muito sobre isso também com Mário Vargas Llosa, mas o Guy Debord é considerado a maior autoridade a respeito disso, de como nós criamos realmente um circo em torno da situação. Hoje, inclusive, nesse contexto de confinamento, eu nem sei dizer exatamente em que pé nós estamos. Se a situação é mais grave do que tem sido reportada, ou se ela é menos grave do que tem sido reportada. Porque ela é espetacularizada de uma forma revestida de exageros e de uma construção tão bem articulada que nós não conseguimos entender exatamente qual é o fio de verdade. Essa espetacularização é uma cortina de fumaça para os fatos. Então eu não sei avaliar. Eu só sei que é asfixiante a forma como nós recebemos tudo isso. E você sabe muito bem que nós não nos conformamos em simplesmente desligar tudo e parar de acompanhar. Para nós isso chega à alienação e, claro, aumenta o nosso pavor de não saber em que pé as coisas estão. E o contexto apocalíptico das crises sistêmicas tem sido avisado para nós há muito tempo. Slavoj Žižek é um dos que mais fala sobre o ponto zero em que nós estamos. Ele usa essa expressão, ponto zero, sobre o ponto de colapso em que nós estamos entrando, e isso vai diminuindo cada vez mais, como eu dizia, a nossa resistência psíquica. Ou seja, a nossa irritabilidade é cada vez maior, os nossos estresses ficam cada vez mais elevados, o nosso estupim para lidar com situações de convivência cada vez mais reduzido. Então significa que estourar com as pessoas, não suportá-las, transformar pontos simples do cotidiano doméstico em brigas homéricas é muito fácil também, porque inevitavelmente nós estamos expostos a um movimento que amplia drasticamente a percepção do risco e obviamente nós ficamos mais fragilizados. Quem fala disso também, além da espetacularização, é Zygmunt Bauman com o efeito lupa. Não sei se alguém lembra disso. Ou seja, de ampliar situações para que elas nos pareçam mais aterrorizantes. Complementa um pouco essa dinâmica da espetacularização, né? Não estou dizendo que a mídia seja mentirosa, farsante e tudo mais. Estou dizendo que mídia é uma corporação, é empresa. Como eu tinha dito há pouco tempo, sendo empresa, ela lucra e movimenta a partir da visibilidade que ela alcança. Então é natural que ela aumente algumas realidades ou espetacularize outras. Não necessariamente criando mentiras, mas intensificando. É um jeito de dizer. É como se você causasse mais drama quando vai contar um fato. Você não está mentindo sobre o fato. Você só está alterando a forma de produzir o discurso. É isso que é a espetacularização. E isso faz com que nós fiquemos cada vez mais frágeis. E, obviamente, as nossas relações, o nosso convívio fica cada vez mais afetado, cada vez mais desgastado, né? Cada vez mais difícil. Além dessa questão do império do medo, dentro da formação desse período que a gente está, eu já vejo esse império do medo evoluindo há um bom tempo. Agora é inevitável que ele esteja muito maior do que sempre foi, até porque nós criamos uma espécie de dependência dessas notícias, né? Criadas dentro dessa dinâmica de espetacularização. Eu até usei a referência dessa dependência com esse fenômeno, FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. A gente tem pavor de ficar de fora, então nós nos tornamos muito mais dependentes das notícias, do acompanhamento do circuito do que o mundo está fazendo, ou de como as tragédias estão evoluindo, e obviamente nós ficamos desgastados com isso. E claro, dentro desse processo aqui, eu não posso deixar de fora uma dobradinha da grande indiferença que nós desenvolvemos em relação às pessoas que nos cercam, somada à descartabilidade, que é um traço, né, intrínseco à modernidade líquida. Os dois fatores fazem parte de um cenário próximo, ou pelo menos corroboram quase
os mesmos resultados. A indiferença faz parte do que Georg Simmel analisa a respeito da sociedade contemporânea urbanizada. Uma parte, inclusive, desemboca no que eu falava agora mesmo dos laços econômicos. Nós nos criamos em sociedade no sentido de não ligar para a existência dos outros. Nós desumanizamos um bocado. Então, essa coisa de, como você é importante para mim, me mande mensagem se você precisar, é uma grande hipocrisia. Você está aí prestando solidariedade nas redes sociais e mal lembra da mãe, dos irmãos ou das pessoas que estão por perto precisando de ajuda. Nós desenvolvemos um nível de indiferença muito grande em relação às pessoas que nos cercam. Georg Simmel analisa essa indiferença como uma espécie de estranhamento em relação às pessoas que nos cercam. Ou seja, para nós a convivência é um mero acidente. Ou seja, nós estamos juntos porque não tem jeito. Porque se eu pudesse escolher, eu estaria sozinho. Nós nos cercamos de uma espécie de, como eu posso dizer, de defesa. Sim, eu acho que defesa é uma palavra forte e coerente para esse processo. Nós estranhamos as pessoas são todas hostis para nós, porque elas não são parte de nós. Nós muitas das vezes entendemos que elas são ameaça. Mas teve algum momento na história que nós sentimos que as pessoas eram parte de nós? Claro, a gente compartilha a cultura, a gente compartilha a linguagem, a gente compartilha missões, matrizes religiosas, um monte de coisa. De repente nós começamos a entender que as pessoas não compartilham nada conosco, a não ser o espaço, e acidentalmente. Então, esse sentimento dentro da formação contemporânea faz com que nós nos isolemos cada vez mais. Essa indiferença desse ritmo de estranhamento, de defesa em relação ao outro. Vocês percebem como as pessoas, ou como nós mesmos, nos tornamos hostis? No sentido de sentir que os outros estão nos ameaçando constantemente, estão querendo nos invadir, estão nos julgando, estão nos roubando de alguma forma assim. Nós criamos um ritmo de convivência no espaço urbano que coloca as pessoas como hostis. E isso gera um ritmo de, vamos dizer, individualização, de isolamento muito grande. Isolamento sozinho, junto com os outros em família, obviamente. E essa descartabilidade, como eu tinha dito, é uma parte substancial da liquidez dos tempos modernos, analisada por Bauman. Para ser simples nesse campo aqui, é o simples fato de que, no ritmo de vida em que nós estamos, as pessoas são, vamos dizer, o mesmo tipo de bem obsoleto e descartável que nós compramos em qualquer lugar. Ou seja, nós tratamos pessoas do mesmo jeito que você trata uma blusa da Renner, da Marisa ou da Riachuelo. Relaxou, joga fora. Ou seja, não serve mais para os seus interesses, para lustrar seu ego ou para cobrir as suas fragilidades e carências, você simplesmente descarta. Ou seja, as relações não são entendidas mais como foram antes, dentro da composição de sociedade, como um processo de construção. Há muito tempo nós não entendemos mais as relações interpessoais como a dinâmica de construção. Nós trocamos a dinâmica de construção por uma dinâmica de compensação. Ou seja, nós estamos com as pessoas enquanto elas podem compensar alguma coisa que falta em nós. Elas compensam algum tipo de carência, como eu estou dizendo, elas compensam uma falha no ego, elas compensam a necessidade de uma presença, elas compensam uma parceria, um companheirismo, alguma coisa do tipo. Se a compensação já foi satisfeita, ou se aquela pessoa já não é capaz mais de exercer esse circuito de compensação, tchau, próximo fila anda. Mais ou menos assim. Então, nós nos tornamos pessoas que tratam as outras como roupa usada, como objeto de plástico que você joga fora, e que obviamente tem data de validade. Agora você soma o isolamento a esse circuito de descartabilidade. Significa que os nossos laços não são duráveis. Significa que eles são cada vez mais efêmeros.
Dá para entender o que está acontecendo agora? Em termos de divórcios, em termos de brigas, em termos de desgaste da convivência dentro de casa, na formação doméstica. Nós jogamos as pessoas fora. Como é que você joga uma pessoa fora agora, estando obrigado a conviver com ela? Nós não queremos compartilhar com as pessoas o espaço de convivência, porque os irmãos são estranhos para nós. Os pais são invasivos, são chatos, nós não queremos isso por perto. Convivência para nós é acidente. Como é que você se isola da presença dos outros, estando grudado dentro de casa, obrigado a estar com essas pessoas 24 horas? Vai haver desgaste, vai haver briga, vai haver intransigências, vai haver acusações de invasão, vai haver, muitas das vezes, a ameaça de romper as relações ou o rompimento propriamente dito. É inevitável, né? E o último aspecto, vinculado principalmente ao aumento exponencial no volume de divórcios, é a romantização. Porque sim, a maioria das pessoas se casa pensando ter encontrado o príncipe encantado e viver feliz para sempre. Essa geração é alvo de um nível de romantização gigantesco em relação envolvendo as relações afetivas, envolvendo as relações amorosas. Ou seja, há uma espécie de convencimento por narrativas românticas. Quando eu digo romântico, eu não estou dizendo necessariamente de amor, eu estou me referindo ao romantismo mesmo, que nos vendeu essas ideias desde o século XIX. Essas narrativas românticas atravessam os filmes que você assiste, atravessam as postagens nas redes sociais de amor eterno, vem os contos de fada, vem inúmeras configurações que nós compramos e formamos como um artefato cultural. Então nós temos isso como um artefato cultural, vindo lá desde a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, né, até aos filminhos bestas que você assiste na Netflix e chora, achando que a vida, em algum momento da vida, você vai encontrar o par perfeito, né? A maioria só consegue quebrar o encanto da romantização, né? A bela adormecida só acorda quando há convivência. E você que jurava que tinha casado com um príncipe encantado, descobre que está dormindo com um sapo, né? Então, é inevitável que a convivência derrube as máscaras que a romantização produz, porque romantizar é um processo de construção de máscaras, é um processo de construção de simulacros, ou seja, na distância, né, você retira o indivíduo do mundo concreto e coloca o indivíduo no mundo platônico das ideias. Ou seja, você desloca o indivíduo para um universo de perfeição, de adequação aos seus devaneios, às vozes da sua cabeça que dizem que é o par ideal. Você não olha para a pessoa, você não olha para o seu namorado, você olha para a imagem que você queria que ele tivesse, você olha na verdade para si mesmo. Isso é a composição do mundo platônico, de você não olhar o mundo, mas de você olhar para si mesmo, projeta esses ideais no outro e acredita que vai ter a vida perfeita nisso. É a construção romântica. O outro é aquilo que eu projetei sobre ele. O outro é a máscara que eu construí para ele usar. E no momento em que a convivência surge, você descobre que as pessoas têm defeitos, que as pessoas não se ajustam aos seus interesses e que essas máscaras não servem durante muito tempo. Então é inevitável que na quebra da romantização as relações afundem. Não é à toa que no Brasil, por exemplo, registram-se ano após ano números recordes de casamento e números ainda maiores de divórcios, né? Porque as pessoas casam com elas mesmas e na convivência descobrem que não é possível sobreviver dentro de uma relação com uma imagem projetada de dentro da cabeça.
que elas não conseguem sustentar uma relação no mundo das ideias, porque o mundo das coisas reais é muito diferente dessas projeções. Então, essas narrativas que nós recebemos ao longo da vida sobre a eternidade das relações, sobre a entrega e sobre esse fenômeno das relações impecáveis, acaba sendo destruído e dilacerado quando você descobre quem são as pessoas realmente com quem você está. Então, fura, né? E aí, se essas pessoas já não compensam as suas carências, é mais fácil ainda descartar. Porque o ideal seria, né? Já estou aqui dando de um conselheiro amoroso, vou lá aconselhar alguém que são dois. O ideal seria, descobriu que você não casou com o príncipe encantado, então vamos construir uma relação com o que a gente tem, né? O que tem para hoje? Tem um sapo verguento, vamos lá, vamos tentar ajustar uma relação com o sapo verguento. Quem sabe compensa? Quem sabe nós aprendemos alguma coisa? Quem sabe dá para construir alguma coisa juntos? Não gosto, não era o que eu queria, me frustrei. Destrói, começa de novo, né? É descartável. Prefiro a minha companhia a me dedicar a um processo de construção ou um processo de perturbação para crescer. Não, é preferível descartar. Então, isso seriam algumas leituras a respeito do que nós estamos vivendo. O fenômeno é novo, como eu estou dizendo, eu acabei de ter contato com esse tema e estou acabando de levantar uma matriz que poderia dar suporte para isso. Então, acredito que em breve eu vou ter mais observações a respeito do assunto, até porque eu preciso investigá-lo mais e entender mais profundamente o que está acontecendo. Isso é um princípio, que eu tenho certeza que isso vai despencar nas provas. Não é uma realidade muito comum para Enem, é um tema mais para o vestibular. Caso vocês queiram ajustar para Enem, né, em termos de uma intervenção, todo o processo de intervenção precisa passar por uma readequação das relações. Ou seja, nós precisamos reaprender como conviver em sociedade. Isso reduziria boa parte dos níveis de violência, traria bastante qualidade nos nossos laços cotidianos, em termos de respeito, de compreensão, de ajuste, para a saúde mesmo das nossas relações. Educação não envolve só fórmulas, números, mas envolve também qualidade de vida. Aprender a viver bem com os outros é qualidade de vida, né? Então, essa readequação da convivência pode ser um eixo transdisciplinar permanente dentro da formação escolar, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, de ensinar as pessoas a conviver umas com as outras de forma respeitosa, numa dinâmica de construção, de empatia, de solidariedade, de doação, porque estar em sociedade é um processo permanente de doação. Mas é doar tempo, é doar atenção, é doar os seus interesses, é abrir mão de si pelo coletivo, é abrir mão do self, que a Hannah Arendt comenta, em nome de uma dignidade na construção coletiva, né? Então, talvez nós tenhamos que aprender na escola, de novo, a como viver em sociedade, porque nós perdemos essa noção, certo? Me deem sugestões a respeito do assunto, como eu estou dizendo, eu estou começando a entender.